Candice, tem um assunto que está rodando e eu não sei se as pessoas entendem bem de tudo que se aborda sobre a questão da escola sem partido. Da doutrinação na sala de aula, daquele professor que vai fazer com que o seu filho queira ganhar dinheiro ou que o seu filho não queira ganhar dinheiro, ou que o seu filho veja o dinheiro como um mal ou que o seu filho veja o dinheiro como um bem. Os donos de capital, né, que nós ouvimos com... Eu, por exemplo, queria que os meus filhos ganhassem dinheiro, até para eu ficar sossegado na velhice, né? E eu coloquei meus filhos numa escola judaica. Ah, interessante. Não, foi ótimo. Foi ótimo. O meu mais novo, ele entrou com 8 anos. Com 10 anos, ele fazia negócio. Porque na escola judaica tem um dia da semana que é o dia do negócio. Você tá brincando? Não, e meu filho chegava lá, papai, eu troquei um lápis por um rádio. Eu falei, como é que você trocou um lápis por um rádio? É, porque o cara queria um lápis e eu queria um rádio. E aí eu negociei com ele, pô, mas não tá errado trocar um lápis? Não, ele queria um Mas lápis. isso é muito da cultura americana. Tem aquele você vende limonada você vê, é típico a criancinha vendendo limonada na rua, né, aos 5, 6 anos. Os pais americanos, não é, você acha que são só os pais judaicos? Mas anyway, eu tudo escolhi bem. a escola judaica porque eu sabia desse viés. Que é bem diferente de que ficar é o que eu ensinando queria. marxismo o tempo todo. É bem melhor, né? É bem melhor. Eu queria isso para os meus filhos. Então eu imaginei que na escola judaica, fui ver e tal, e deu certo, né? Os dois gostam de ganhar dinheiro, se esforçam para ganhar dinheiro. Tem uma frase que eu adoro, Candice, que é mais ou menos assim: você trabalha enquanto eles descansam, né? Se esforce enquanto eles não fazem nada, corra atrás enquanto eles estão se divertindo, e depois você viva o que eles sonham. Né? Porque eles sonham, mas eles não vão conseguir viver porque eles não se esforçaram para isso. Outro dia você me disse isso, você disse que mais do que se esforçar para os filhos estudarem, os pais têm que deixar alguma coisa, né? Um início de vida, um dinheiro para os filhos. Um capital inicial, isso. Capital inicial e tal. E tudo isso, de uma forma, tem a ver com a escola, com o que o cara está aprendendo na escola. Né? Dá um resumo da tua visão sobre a escola sem partido. Então, esse é um movimento que está querendo impedir que os professores marxistas vendam em escola a sua ideologia, porque a escola não é para ser o horário eleitoral de um partido como o PT, e essa escola do partido está querendo fazer uma lei que proíba os professores de expressarem a sua ideologia. Que obviamente a esquerda logo em seguida diz, isso é a lei da mordaça, etc. Nós estamos impedindo a livre expressão das ideias e análise crítica, etc. Então, eu até concordo com isso, que não é essa a solução. A escola do partido, acho que a escola sem partido está fazendo um erro, que eu faria se eu fosse eles, dizendo, não, o que os professores têm que ensinar é ensinar a pensar. Porque se em vez de ensinarem marxismo, ensinassem a pensar, ninguém seria marxista. Né? Então nós não estamos ensinando a pensar. A nossa educação é da pior espécie, porque ele está obrigando o aluno a ouvir e repetir na prova o que foi ouvido. Então, qualquer coisa, então, se for professor de direita, for de esquerda, eu não quero isso, eu quero um aluno que saiba pensar. E como é que se ensina jovens a pensar? O método que eu descobri por acaso é um método de estudo de caso para jovens, para crianças. E isso bateu muito comigo porque eu aprendi administração com método de estudo de caso. É muito diferente do ensino, porque você tem um problema verídico que aconteceu numa empresa. Tive vários casos sobre a GM, né? E eu me lembro, uma das primeiras, eu li todo o caso e no final não tinha uma pergunta. Não tinha uma pergunta. Tipo, 2 mais 2 é igual a...
Aí eu fui o idiota que, professor, qual é o problema? Né? E aí o professor disse, esse é o primeiro problema. Você saber qual é o problema da empresa. Porque na vida real, o seu patrão não vai dizer, olha, esse é o problema que você tem que resolver. Você tem que saber qual é o problema do mundo. Então o brasileiro não está aprendendo a ver seus problemas porque ele nem pensa nisso. Porque ele acha que o problema já vem dado. 2 e 2 igual a? Eu já sei, é 4. Então esse foi a primeira constatação. Eu falei, uau! Então você tem vários estudos de caso, onde tem um monte de informação inclusive falsa, informação que está colocada que realmente não é necessária, só para encher linguiça. E a primeira coisa que eu tenho que saber é separar o joio do trigo. E isso eu sei fazer muito bem. Eu tenho até, as pessoas até se irritam comigo, e me acham até arrogante, porque numa reunião eu rápido, não, o problema é esse. Eu sou muito rápido em achar a essência, o âmago da questão. Isso me gerou, agora eu já me aposentei, graças a Deus. E aí, achar a solução às vezes é tão fácil. Você identifica o problema verdadeiro, o resto é fácil. O Brasil não consegue achar seu problema, por isso não consegue achar a solução. Bom, aí tem um curso do Edward de Bono, ele fez um curso com estudos de casos para crianças. É um curso de um ano, acho que é um ano. Vou te dar um exemplo. Então, uma das sessões é achar as coisas positivas, negativas e neutras, né? Para você ver sempre todos os lados. Então, eu vou te dar um caso que o seu pai foi convidado a ser ministro da Fazenda em Brasília. Você sabe que no Brasil o ministro da Fazenda fica só 3 ou 4 meses e você pode ir com seu pai para Brasília ou ficar aqui. Prós e contras e etc. Então as crianças vão colocar, bom, negativo, eu não vou ficar mais com meus amigos, negativo eu tenho que mudar, negativo, o clima lá em Brasília é horroroso, e por outro lado eu vou ter novas experiências, vou ter novos amigos, patati patatá, né? Aí fizeram um teste de controle de crianças que fizeram o curso do De Bono e os que não fizeram. Dos que fizeram o curso de Bono, eles eram capazes de ver mais ângulos de uma questão. E os que não fizeram, via um ou dois. E o que me impressionou mais é que aqueles que fizeram o curso de Bono ouviam mais os outros. E os que não fizeram eram todos caga-regras que já sabiam a solução. Entendeu? Essa história, o que? É claro, porque se eu estou querendo achar vários ângulos de uma questão, eu vou te ouvir. Eu falei, por que você tem um outro ângulo que eu não tinha imaginado? Que não é o que não acontece no Brasil. O Brasil, todo mundo é arrogante, todo mundo estuda e caga regra. Que nós não queremos. Então, eu fui até quando eu estava trabalhando no governo Sarney, levei esse projeto para o ministro da Educação, que era o Bornhausen, e levei para o Bornhausen, vamos fazer esse curso no Brasil. E está uma distância aqui. Então, eu acho que se pudéssemos ensinar os nossos filhos a pensar, e a forma de você ensinar a pensar é a resolução de problemas, é estudos de casos. E tem vou terminar só com um caso, outro caso que é sensacional. Você é ministro da Saúde, imagina uma criança de 17, 8 anos, tanto nessa posição, você é o ministro da Saúde do Brasil, a Pfizer inventou a pílula do café da manhã. E a pílula do café da manhã tem todos os ingredientes necessários para um bom café da manhã. E já está decidido que só pode ser o café da manhã, não vamos permitir que seja no almoço, no jantar, etc, etc. O que você acha? Prós e contras. Né? Então, patati patatá, e um menino de 7 anos levanta a mão e diz, professor, como é que você tem certeza de que nós sabemos quais são todos os ingredientes necessários para o café da manhã? Então, imagine, eu achei brilhante essa. Mas, claro, como é que você tem? Ele já tinha essa consciência. Então, nós precisamos fazer um curso de resolução de problemas no Brasil, como pensar, e a forma de como pensar é um estudo de casos.
Então, essa é uma bandeira que há 20 anos também está aí o curso, um dia você pode ver, faria uma mudança e não íamos ter mais esquerda, porque na hora que você começa a pensar, você ter fatos, etc. Você pega o livro do Karl Marx, está aqui, ó, tá aqui o livro do Karl Marx, eu vou te abrir. É tudo valor, não tem um gráfico, não tem uma equação, é tudo papo. Alô? Não, tá aqui, vocês estão conseguindo ver? É tudo papo. E o livro, inclusive o próprio o Capital, até o título está errado. Não é o capital, ele estava falando do investimento. O que ele estava contra é aquelas máquinas que estavam aumentando a produtividade do trabalhador de tal forma que gerava desemprego. Isso era isso que ele está. Não é o capital E ele achou que as máquinas iam existir para o resto da vida daquele jeito. Não, ele achava que os engenheiros têxteis, que eram os que inventaram as máquinas, iam ficar cada vez mais ricos, cada vez mais. Iam estar controlando bancos e companhias elétricas, etc. Alô? Você conhece algum engenheiro? Virou suco. Você conhece engenheiro? Virou suco. Coitado, entendeu? Então é uma tristeza. Então, se você ensinar as crianças a pensar, nós vamos ter um Brasil melhor. E temos isso, a gente pode fazer isso em 10 anos, 10, 12 anos a gente faz isso.